Professora Rai, desfaça a mesa para a gente começar. Obrigada. Vamos desfazer aqui a mesa e convidar a professora doutora Jamile Vilas Boas para proferir a sua palestra, né, referente às diferentes abordagens no ensino da matemática. Jamile, é com você. Ai, gente, que prazer, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder participar desse ciclo de seminários com vocês. É um grande prazer, de verdade. Aí eu agradeço a Loba, agradeço a João Marcelo, né, em nome para cumprimentar toda a Camaçari, né, todo o campus. E aí agradeço também, né, o Dani, Karine, Rai, que estão aí na parceria nessa mesa, mas também os intérpretes Elane e Israel. Muito obrigada, viu? Gente, vai ser um bate-papo, né? Assim, e eu espero que seja um bate-papo que seja gostoso para todos nós nesse momento. Quando o Lobo convidou, super rápido, assim, ele falou, Jamile, participa de um seminário com a gente e tal. O tema é ensino de matemática. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ensino de matemática, o que eu vou falar, né? Porque é um tema muito amplo, é um tema que traz muitas abordagens, muitas possibilidades. E aí eu lembrei de um texto que eu amo, de Olis Covesmose, que chama Cenários para Investigação, que ele fala de diferentes abordagens do ensino da matemática. E aí eu pensei que podia encaixar um pouco com o momento que estamos vivendo e decidi trazer aqui para vocês, tá certo? Com os exemplos de práticas que eu fiz no PIBID, com outras coisas para a gente ir pensando junto e construindo junto, tá bom? Então é isso, a ideia é falar de diferentes abordagens no ensino de matemática. Mas, para começar, eu queria falar um pouquinho desse lugar que eu falo, tá? Para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu sou professora BTT do IFBA, né, desde 2011. João Marcelo aí falou que a gente se conheceu lá em Ceabra, porque a gente foi lá do tempo de Ceabra, né? Em 2011 eu estava em Ceabra, antes de ir para Valença. E aí, eu fui professora em Ceabra durante 5 anos, só no ensino médio, e agora, em Valença, eu estou como professora do ensino médio e também professora da licenciatura em matemática. O que é muito legal, porque, de alguma forma, porque eu sou professora, como o Rai falou, minha formação, né, eu sou da área de educação matemática. E aí, quando eu dou aula de metodologia do ensino da matemática, depois eu vou para a aula na educação básica, isso vai retroalimentando minha prática, né? Além disso, a possibilidade também de ser pesquisadora na área também faz esse exercício. De alguma forma, essa reflexão mais sistemática que a pesquisa me traz também, alimenta essa prática que de alguma forma também alimenta a minha pesquisa. Então, é desse lugar que eu vou falar para vocês. Então, ora vai falar a pesquisadora, a hora vai falar essa professora de matemática que atua na educação básica, que atua lá com os meninos de 16 anos, 17, que é uma delícia também, tá certo? Então, é esse lugar que eu vou estar falando aqui com vocês. Se quiserem botar coisas aqui, escrever, também me interromper, fiquem à vontade, tá bom? E Rai vai ver no meu tempo aí, que eu falo bastante. E aí, antes de falar das abordagens, eu queria falar sobre concepções. Do que a gente entende por ensino de matemática, porque, de alguma forma, isso que a gente entende como ensino de matemática é que a gente vai pensar nas abordagens que a gente vai dar para eles. E aí, eu, de modo, assim, pensando na possibilidade de trazer algo mais próximo a nós, assim, eu fui no dicionário. Fui lá no dicionário e botei ensino. O que é ensino no dicionário, né? Eu peguei lá do UOL, é um dicionário online, né? Que tem esse que está aqui no fundo. Aí, olha quantas possibilidades de entendimento. Tem aí 8. Desde ação ou efeito de ensinar, a transmitir conhecimentos, né? Tá lá na 2 a 6, fala de exercício do professorado. E a 8, eu observo adestrar, treinar, né? Então, de alguma forma, isso já traz uns olhares para a gente. Porque essas diferentes concepções de ensino vão nos fazer pensar como a gente quer esse ensino de matemática.
Porque se eu entender o ensino como adestramento, como treinamento, como transmitir somente conhecimento, né? Como é que eu vou pensar essa abordagem lá no ensino da matemática? Então, a gente precisa primeiro entender de que lugar a gente está falando, a gente está pensando nesse ensino como, né? E ficou aí aberto, na verdade, eu não quero responder, nem quero trazer, porque cada um tem uma concepção, né? Esse dicionário trouxe 8 aqui, mas assim, pode até ter outras possibilidades de significado. E aí, eu pensei, e o ensino de matemática, né? Se eu tenho diversas possibilidades para pensar o que é ensino, imagine o que é ensino de matemática. E eu trouxe 2 inspiradas num trabalho, num livro de Fiorentino e Lorenzato, que eles nem falam sobre ensino necessariamente, eles falam sobre pesquisa, mas logo no início eles falam sobre 2 possibilidades, falando sobre o matemático e o educador matemático. Mas aí eu fiz uma releitura aqui para a gente, né? Aí ele falou assim, eu posso ensinar para a matemática, ou seja, a matemática é meu fim, né? Eu vou ensinar para o aluno saber determinada coisa em matemática. Ou eu posso ensinar pela matemática. Eu não sei e aí a matemática, ela fica a serviço da educação. Eu não sei se vocês percebem essa diferença, que é uma preposiçãozinha, mas assim, olha que mudança, né? Uma coisa eu estou ensinando para a matemática, a matemática vai ser o fim. Já a outra, eu estou vendo a matemática como um meio, como um instrumento para essa formação social do sujeito, para essa formação desse sujeito que está inserido nesse meio, que é super complexo, e que ele pode estar usando essa matemática para fazer essa leitura desse meio. Então, de cara aí, eu quero trazer para vocês essas 2 concepções, esses 2 pensamentos sobre o ensino de matemática. E aí eu vou para a abordagem. Por quê? Porque essas diferentes concepções, eu estou chamando de concepção, mas assim, pode até ter outros significados para algumas pessoas. Vai me trazer diferentes abordagens, né? E aí é o que o Oli vai trazer para a gente, o Oli Scovesmose, que vai falar quais seriam essas abordagens, tá certo? Então eu vou estar passeando agora em 2 abordagens que ele traz, mas que para a gente pode servir como uma ideia de possibilidades para o ensino de matemática e de que concepção de matemática eu tenho. Então, a primeira concepção, ou primeira abordagem que ele traz é o paradigma do exercício. E aí é muito legal para a gente pensar nesse paradigma do exercício. Por quê? Porque provavelmente a gente viveu imerso nele, né? Pelo menos eu vivi. Quase todo mundo aqui pode não conhecer essa palavra como o Oli colocou. Muita gente conhece esse texto, que eu sei. Mas, assim, a gente conhece o paradigma do exercício. Paradigma, ele, etimologicamente falando, é uma ideia de padrão, de modelo, né? Quem leu Kuhn, Thomas Kuhn, vai conhecer melhor esse nomezinho, aquele que cunha, né? Mas, assim, para a gente aqui é suficiente entender ele como um padrão. Então, o que é que Oli está falando nesse texto de 2000? Ele fala que existe um padrão no ensino da matemática. E que padrão seria esse? É um padrão de aulas que se inicia pela exposição, que seria um enunciado matemático de alguma coisa, né? Depois, a gente apresenta a técnica de resolução, ou seja, eu dou enunciado, depois eu faço alguns exemplos para os meus alunos, depois vai ter o momento dos alunos resolver esses exercícios, né? Então, Oli fala para a gente que, olha, a matemática, o ensino de matemática está nesse paradigma do exercício, há um padrão que é a exposição, a apresentação da técnica de resolução pelo professor e a resolução do exercício pelo professor. Pode haver uma variação, eu posso ficar mais tempo na exposição, eu posso ficar mais tempo na resolução de exercício, mas esse padrão não muda. E aí, o que é que tem o que é que tem de características, né, nesse paradigma do exercício? É que os esquemas de resolução normalmente são apresentados aos alunos nesse segundo momento, né? Então, há pouco lugar para criatividade. Além disso, normalmente, os exercícios trazem apenas uma resposta.
Então, o paradigma do exercício, que é esse lugar que normalmente a gente já esteve, né? Enquanto aluno lá do ensino médio, do ensino fundamental, e até aluno de graduação, é esse momento que vou expor, o professor vai expor, depois vai apresentar algumas técnicas e depois a gente vai resolver, tá? Eu vou trazer um exemplo só para dar uma ilustrada nisso, mas eu acho que todo mundo conhece. E aí eu queria que a gente fizesse um exercício de imaginação, que às vezes nem precisa tanto porque a gente já viveu isso, seja como professor ou como aluno, né? Aí eu botei assim, imagine uma aula sobre relação de Euler, né? Que é aquela relação que trata sobre os vértices, as faces, as arestas de um poliedro convexo, né? Ele vai dizer que o número de vértices mais o número de faces desse poliedro é igual ao número de arestas mais 2. Então, o que é que eu vou fazer numa aula, se eu estou dentro do paradigma do exercício, nessa aula sobre relação de Euler? Imagine que eu sou professora, né? E aí eu vou lá e vou falar, meninos e meninas, eu vou fazer uma aula hoje sobre a relação de Euler, que é sobre os poliedros convexos. E aí, provavelmente, eu já tenha falado sobre poliedros e convexos e tal. E aí, eu vou apresentar vários exemplos para vocês, né? Vou apresentar exemplos que falem de o número de vértices, o número de arestas e traga faces. Vou dar um exemplo só que traga faces, aí você calcula as outras coisas. E eu vou fazendo todas essas artimanhas, né? Para que quando eu dê a minha lista de exercícios para o aluno, ele mais ou menos já tenha vivenciado essa prática, né, essas práticas nos meus exemplos. Então, vai ser uma coisa meio que de repetição, né? O exercício vem para meio que repetir o que o professor já fez, tá? Aí, isso aqui, esse exemplo 1, é o que, como eu falei, né, é o que o Euler fala de paradigma do exercício. Aí, imagine que a gente aí falou assim, vou sair desse paradigma do exercício. Vou fazer uma aula no laboratório de matemática. Aí eu vou lá no laboratório de matemática do Campus Valença, vou pegar o GeoLig, que é esses materiais que vocês estão vendo aí na foto, e vou fazer minha aula, vou expor a relação de Euler, depois vou dar alguns exemplos, depois, nos exercícios, eu vou entregar para os alunos esses materiais, para eles contarem, não mais calcular somente. Eles vão contar agora os vértices, né? Usando material manipulável. E aí, é uma coisa. Não saímos do paradigma do exercício, né? Como o Euler fala, ou como o Oles Kovismose fala, ou como o próprio Lorenzato fala no seu livro de 2006, não saímos no paradigma do exercício só porque inserimos materiais manipuláveis ou tecnologias digitais, ou história da matemática na aula, né? Eu tenho que mudar esse fluxo, essa caracterização que é do paradigma, que é essa exposição pelo professor, esse foco no professor. Então, não é só porque eu incluí na minha aula materiais manipuláveis, é que eu saio do paradigma do exercício. Isso é muito legal de se pensar, porque às vezes a gente acha que o material é tudo, né? O material didático vai dar aula para a gente, vai fazer a aula mais divertida, mais legal, ou a própria tecnologia, né? Quando a gente vai fazer uma aula no laboratório, a gente, poxa, o computador está ali. E não é isso, né? Para eu mudar esse paradigma, eu vou ter que repensar a minha aula. Eu vou ter que repensar as características dela, o formato dela. E aí, eu vou apresentar para vocês um outro exemplo, tá? Um exemplo que foi feito realmente pela nossa equipe do PIBID, no ano de 2019, que era também para tratar da relação de Euler, tá? Mas aí, o que é que a gente já pensou? A gente não quer apresentar para os alunos de cara qual é a relação, a gente quer que eles construam a relação, né? Então, a gente pesquisou, primeiro, como a gente tinha esse GeoLig, vou voltar o slide só para mostrar o GeoLig para vocês. A gente tinha esse GeoLig, né? A gente falou, bora usar o GeoLig. Só que não tinha GeoLig suficiente para a turma.
toda, né, para fazer, que a gente queria que grupos fizessem, né? Então a gente pesquisou e viu esse material de poliedros de jujuba. Tem vários trabalhos que falam sobre poliedros de jujuba, como montar, como fazer uma aula, aulas que falam de várias coisas, dos elementos, do poliedro e tal. Mas a gente queria falar da relação de óleo, que era o momento que eu estava no segundo ano, né? Normalmente é um conteúdo de segundo ano. Aí, trazer mais uma fotinha aqui. A gente foi tudo pro laboratório, levou as meninas da turma do segundo ano pro laboratório. E foi lá. Inicialmente, eu não tinha começado ainda a parte de geometria espacial. Então, os meninos do PIBID que estão aqui na frente, Robson e Fábio, e também tinha a Amanda aqui. E aí, eles começaram apresentando para os alunos o que era um poliedro, e o que era a diferença entre prismas e pirâmides, tá? Então, a gente não falou de relação de Euler, a gente não começou a falar sobre isso, nem falou de Euler, nem nada. E aí falou assim, bora dividir em grupo, cada grupo vai montar seu poliedro de jujuba. Aí, a gente dividiu assim, vou passar aqui, viu? Isso aqui já é umas fotos do dia lá, né? Primeiro, eles olhando, eles fazendo aqui, e cá já é alguns poliedros montados, né? A gente come a jujuba, monta, vai fazendo tudo junto. Vai brincando, né? Mas foi bem legal. Aí, a gente se dividiu assim. Primeiro, a gente teve o subgrupo A, que era de prisma, aí a gente dizia qual tipo de prisma. Então, do A ao C era um subgrupo de prisma, e do D ao F eram subgrupos de pirâmides. Então, assim, foram divididos e depois eles registravam. Depois que eles construíam, na primeira questão, eles se subdividiram e construíram cada um seu poliedro, né, com a sua jujuba e seu palito de dente. E no segundo, eles foram contar. Então, cada subgrupo, só está uma partezinha da tabela que vocês estão vendo, cada subgrupo tinha que botar o número de faces, o número de vértices e o número de arestas desses poliedros, o que cada um tinha, né, em mãos. E aí vem a terceira questão, que eu acho que é a diferença, né, da perspectiva do paradigma do exercício para outras possibilidades. Que a terceira questão falava assim: o matemático suíço Leonhard Euler descobriu uma importante relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Podemos perceber essa relação ao observar o número de faces mais o número de vértices de cada poliedro da tabela e comparar com a quantidade de aresta do mesmo. Feito isso, o que podemos afirmar sobre essa relação? Observe, né, que a gente também está lidando com assim, eu só tenho 2 horários de aula semanais, então eu não posso deixar uma coisa super aberta, né, como às vezes a gente pensa na investigação matemática, a gente deixa uma coisa super aberta. Mas nesse caso, a gente já meio que deu uma sinalizada na questão sobre que tipo de relação eu gostaria de perceber. Era uma relação que observava o número de faces mais o número de vértices comparado com o número de arestas. Então, eu não dou nenhuma resposta, mas também não digo um caminhozinho, né? Então, teve aluno que disse que é maior, o número é maior quando eu somo, o número é maior e faz assim, aí cada um ficou trazendo possibilidades. Porque essa tabela que a gente apresentou, que eu apresentei aqui no registro 2, eles construíram coletivamente no quadro, todos os grupos, né? Todo o grupo botou no quadro, para todo mundo copiar na sua. E aí, quando eles fizeram isso, um aluno, e eu acho muito interessante de falar sobre isso, que é um aluno que que faltava muito aula, que parecia gostar de matemática, mas que faltava muitas aulas. E esse aluno falou assim: professora, tem uma coisa aí, sempre aumenta 2. Como assim? E a gente ficou, né? E ele começou a falar, e o outro começou a falar: sempre aumenta 2, se juntar isso aqui, sempre aumenta 2. Como é que seria isso escrito com as letras, né? Com V ou com F e tal. E aí eles chegam à relação.
E o que é legal, eu trouxe esse negócio desse aluno que sempre faltava às aulas, e não era só aula de matemática, tá, gente? Eram todas as aulas, assim, ele gostava muito de namorar, de passear pelo IFBA, enfim, sempre nos conselhos falavam sobre isso, mas assim, como de alguma forma, essa aula fez com que ele ficasse na sala, de que ele interagisse, de que ele trouxesse e ele que percebeu esse padrão, né? E trouxe para toda a turma. E aí, o que acontece? Observe, no primeiro paradigma, que foi o que ele trouxe para a gente, naquela primeira abordagem, que ele chamou de paradigma do exercício, o professor sempre fazia exposição, fazia os exemplos e dava os exercícios para os alunos. Nesse exemplo 3, foi diferente. A gente pediu para os alunos fazerem uma atividade e eles chegaram a esse enunciado matemático. Claro que com a ajuda do professor e dos monitores lá do PIBID. Mas, assim, não havia esquemas prontos para os alunos. Cada um teve que desenvolver suas estratégias. E isso, para Oli e para outros pesquisadores na área, vai chamar de cenários para investigação. E é uma outra abordagem diferente do paradigma do exercício. Eu não sei se ficou tão claro para vocês, mas eu imagino que muita gente conheça esse texto, né? Mas eu vou trazer uma coisa que é muito importante também, é que nesse caso, o que traz o gostinho, assim, é essa coisa do o que acontece sim, né? O professor faz esse convite para o aluno. O que acontece se eu relacionar o número de faces com o número de vértices e arestas? O que acontece? E aí, de alguma forma, a turma precisa aceitar. E eu preciso ter esse papel mais ativo dos discentes para que esse tipo de aula aconteça. Né? O cenário para investigação é essa coisa que é mais dinâmica, é relacional. Né? Ele fala isso o tempo todo nesse texto, que é uma delícia esse texto. E faz a gente pensar muito de como a gente pode pensar outras possibilidades de projetos, né? De modelagem matemática, resolução de problemas dentro desse cenário para investigação. E ele apresenta uma coisa que eu acho uma delícia nesse texto, que é essa matriz dos ambientes de aprendizagem. Por que eu acho uma delícia? Porque, primeiro, ele fala tudo é ambiente de aprendizagem. E aí a gente fica todo mundo confortável, fala assim, que bom. Porque, assim, normalmente a gente, enquanto professor de matemática, fica muito no paradigma do exercício. Não é à toa que ele é chamado de paradigma, né? Porque ele é o modelo. Mas, assim, ele não está dizendo, com esse texto e outros teóricos que falam sobre isso, que no paradigma do exercício não é um ambiente de aprendizagem. É um ambiente de aprendizagem. Não se nega que dentro do exercício, dentro desse paradigma, a gente aprenda. Muito pelo contrário, né? A gente veio aprendendo matemática, né? A trancos e barrancos, às vezes. Mas, assim, a gente aprendeu. Para chegar aqui para dar aula de matemática hoje, e falar de educação matemática dentro desse paradigma. Então, de alguma forma, a gente aprende. Mas o que a gente precisa perceber é que há uma concentração muito grande nesse paradigma. E não se pensa muito sobre os cenários para investigação. E ele ainda divide em 3 partes. Né? Vocês estão vendo aqui essa matriz? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O 1, o 3 e o 5 está dentro do paradigma do exercício. O que é que diferencia esses 3? É a referência. Então, se eu não faço referência nenhuma à realidade fora da matemática, ele chama de referência matemática pura, ou seja, se eu falo só de equação, resolva a equação, resolva tal coisa. Então, isso é o paradigma do exercício, com referência matemática pura, é o 1, certo? No caso do 3, é aquele exemplo do táxi, quando a gente vai falar de função afim, né? Que a gente fala, um taxista tem a bandeira tanto, e o valor da passagem, o valor da viagem depende do quilometragem e tal e tal. Isso é a semi-realidade. Por que ele chama de semi-realidade? Quando tudo que é necessário para o exercício está descrito, certo? Então, eu não vou poder buscar nenhum outro dado, eu não preciso, na verdade, buscar nenhum outro dado para resolver meu exercício. Está tudo ali descrito.
Já a referência na realidade é quando você pega um jornal, quando você pega uma entrevista, quando você pega algum fato, uma conta de água de alguém, uma conta de luz de alguém, e vai fazer essa análise. Então, assim, o que ele chama de matemática pura, semi-realidade e realidade é isso, tá? Essa diferença. Então, ele fala que a matemática, o ensino de matemática tem se focado muito nesse 1 e nesse 3. Aí eu achei que era Raidalva. Eu falei, bicho, só mas eu tô aqui, né, Rai? Eu tô bem, né, Rai? Tá, o tempo tá tranquilo, né? Faltam 7 minutos. Pronto, então eu acho que eu acabo tranquilo. E aí, o que ele fala, gente, tem diversidade. Olha para esse cenário de investigação. Eu posso fazer uma exploração matemática ali no 2. Eu posso fazer uma resolução de problemas ali no 4. Ó. Eu usar essa possibilidade de não trazer todas as ferramentas para o menino, para os alunos, e que ele vá construindo essas estratégias dele. Há espaço para criatividade. Há espaço para discussão, há um papel mais ativo, uma autonomia desse estudante, né? E o 6 aqui, quando eu falo do cenário para investigação com referência à realidade, é o que, por exemplo, o Barbosa fala de modelagem matemática, né? Então, é um ambiente de aprendizagem com referência, com cenário de investigação com referência à realidade pura. Ou realidade. Então, assim, quando eu pego um jornal, quando eu pego, por exemplo, um fato, vai aumentar a taxa que paga ali quando passa na BR-101 no pedágio. Quanto isso impacta numa família, né? O salário de uma família, ou que faz viagens diárias e tal. Então, assim, isso é a modelagem matemática, mais ou menos, hein, gente? Bem por cima. Mas esses 6 aqui seria um pouco disso. E aí, o que eu acho bem interessante da gente pensar é a partir daquela ideia de que ensino de matemática queremos, né? É um ensino para a matemática ou um ensino pela matemática? E aí, o convite que fica desse texto, e meu convite também, é que a gente permita-se se mover nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque, de alguma forma, nesse 2, nesse 4, a criatividade, a autonomia, possibilidade de discussões são mais fáceis, são mais fluidas entre professor e aluno. O papel do aluno ativo é super notório nesses cenários para investigação. Então, aqui, não há, muito pelo contrário, a ideia de abandonar o paradigma do exercício. Há uma necessidade do paradigma do exercício dentro dessa matemática escolar. Ele não fala que é para abandonarmos, não mesmo. E indica que é importante. Por exemplo, depois de eu fazer uma atividade como aquela da relação de Euler com jujubas, eu tenho um exercício. Se eu quiser que os meus alunos façam exercício, eu vou passar exercício. Então, não preciso necessariamente ficar somente no 2 ou no 4. Né, nessa matriz aqui. Ele fala que a ideia é mover, que de alguma forma eu dou várias habilidades, os alunos vão perceber várias habilidades dentro dessa matemática e vai experimentar essa matemática de formas diferentes. E aí, vem uma pergunta, né? Mas também, Jamile, por que mais esse convite? Né? Porque, além de tudo que eu já falei, né? Mas por que esse convite tão específico de mover-se entre essas abordagens na matemática, de ensino de matemática? Aí vem uma ideia de qual matemática que eu quero, de que professora sou eu, de que lugar que eu estou, né? E a gente há pouco viu uma onda aí da ideia de ser antifascista, antirracista, né? E aí eu trouxe 2 emblemas que são muito importantes para mim, que é a educação matemática antifascista, que eu usei, esse também, acho que Dani também usou, eu vi no perfil dela, e também trouxe esse de antirracista da professora Deise Sacramento, que é um projeto do IFBA, de diálogos e submissas de mulheres negras, que fala sobre ser antirracista, né? E o que vem, assim, é como promover práticas matemáticas escolares que desmistificam esses preconceitos acerca dos filhos de operários, das mulheres, da população negra, da população indígena.
Então, assim, de alguma forma, me parece que dentro do cenário do paradigma do exercício, a gente tem pouco lugar para isso. Há pouco espaço para discutir outras questões, porque a matemática fica muito forte, né? Eu meio que estou focando na matemática. Mas nos cenários para investigação, e quando eu trago também a realidade, que é também os últimos, né? Deixa eu voltar aqui para lembrar quais são os números. Esses 5 e esses 6 aqui, né, nessa matriz, quando eu trago a realidade para o aluno explorar, também traz essa possibilidade, né, mesmo dentro do cenário, dentro do paradigma do exercício. E não é à toa que eu trouxe essa referência aqui de Miguel Miorim, que esse é um livro sobre história da matemática, história da educação matemática. E aí a ideia também é trazer esses elementos. E eles dialogam muito com a etnomatemática nos primeiros momentos do livro, né? Que trazem germes e tal. E isso é muito importante para a gente, de alguma forma, promover essas práticas matemáticas escolares, que desmistifica esse preconceito, tem a ver com trazer essa história da matemática, com a história cultural de povos que foram silenciados, né? Trazer essa ideia de mulheres que fazem matemática, tudo isso deixar muito claro e explorar dentro da aula de matemática, porque é possível, e eu falo que é possível numa perspectiva agora de enquanto professora, né? Porque eu tento, claro, não é todo dia que eu consigo, mas tento muito trazer essas ideias antifascistas e antirracistas para a minha aula de matemática, porque não é somente na aula de história que tem que falar disso, não é somente na aula de inglês ou de sociologia que tem que falar disso, né? A aula de matemática e sua aula, se você tem essas concepções e esses ideais, você tem que trazer elementos. E, de alguma forma, o paradigma do exercício nos engessa mais. Tá? Tô saindo, viu, Rai? E aqui eu trouxe para você, então fica aí o convite, tá? Da gente se permitir andar por essa matriz que o Woolley traz para a gente, né? De pensar em cenários para investigação, de pensar até no próprio paradigma do exercício, mas com a referência na realidade, que a gente às vezes esquece de fazer isso, tá bom? Então, o que fica para mim, o meu recado para vocês é esse convite da gente se permitir, tá? E trazer esses ideais para nossa sala de aula. E aí, as minhas referências, e muito obrigada. Esse aqui é meu e-mail, gente. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Ai. Jamile, muito obrigada. Jamile trouxe aí os conceitos de ensino, trouxe o paradigma de exercícios com atividades práticas e, no final, trouxe uma reflexão sobre a matemática no dia a dia, em nossas ações em diversos grupos culturais. Então, parabéns, Jamile, você foi extremamente pontual,